Oi! Ah, o pessoal do Forsyth tá conectado, já tá entrando todo mundo. Cadê Evandro? Já tá aqui. Boa noite, Silvia Jefferson. Ai, Evandro! Tudo bom? Tudo, e aí, como tá? Tudo joinha? Tô me estreando em live, então se eu fizer alguma besteira aqui, você me perdoa? A minha experiência é quase zero também. Eu acho que a gente pode começar informando o pessoal o público do Forsyth, qual é o nosso objetivo aqui, né? E tem uma coisa que eu acho muito importante que a gente veio fazer, que é divulgar a importância e a relevância do escritor brasileiro. E eu acho que você é um ótimo exemplo disso. Então, enquanto a galera está se ajeitando, está chegando para assistir a gente, e eu garanto que vai ser uma excelente live, eu queria aqui cumprimentar a todos vocês, né, dar uma boa noite em nome do Instituto Forsyth. Meu nome é Ana Moura e eu sou professora de forense digital, de perícia digital do Instituto Forsyth. E o Instituto hoje trouxe uma presença muito especial aqui com a gente. O professor, palestrante, mestre em ciência da computação, autor de um livro importantíssimo que hoje é nossa base literária, Evandro Dalla Vecchia. E o Bom, Evandro, ele tem assim uma característica muito especial, que ele é tudo isso e ao mesmo tempo ele é um cara super simples e que vocês vão adorar conhecer. Evandro, eu quero que você seja muito bem-vindo e que você fique confortável hoje na nossa live, para que todo o pessoal da Forsyth que está completamente inserido nesse contexto de ciências forenses possa te conhecer, tá bom? muito obrigado pelo convite, tá? Primeiramente aí, eu acompanho aí o trabalho da Forsyth, sempre divulgando a perícia em todas as áreas. E a perícia digital é uma área que por muitos não é muito conhecida. Então, acho que é bom bater um papo sobre muita gente pensa que é uma coisa só de nerd, é uma coisa muito complicada, que né, não vou entender, mas não é bem assim. É só pegar algumas técnicas básicas aí, não tem muito mistério, não. Eu acho que você tem um diferencial do livro que eu acompanhei, porque a história da compra do meu livro com você foi assim: eu estava num evento e eu tinha acabado de conversar com um perito acho que da Polícia Federal, da Polícia Civil, e a gente estava comentando sobre os livros que a gente lia, que quando chegava no momento de explicar como se fazia os processos, o livro parava de falar. Então eles falavam assim: ah, vamos fazer uma duplicação, vamos fazer uma coleta em local de crime, vamos fazer não sei o quê. E eles falavam: é muito importante você fazer isso, é muito legal você fazer isso, mas quando chegava na hora do como, cadê o capítulo? Acabava. E me surpreendeu no seu livro que você explica detalhadamente como fazer as coisas. Você trata desde a análise, desde a investigação até a perícia de fato. E eu achei uma obra extremamente importante para todo mundo que quer começar na forense digital. Então eu vou apresentar aqui para vocês, quero apresentar o meu, que aliás eu queria muito que você autografasse na primeira oportunidade que a gente tivesse. E ele está aqui, Perícia Digital da Investigação à Análise Forense, está disponível, né, Evandro? Onde é que é mais fácil de comprar? Eu ia falar aqui comigo, mas já terminou agora esses dias. Eu Eita! pode conseguir com a editora Millennium, ou se tiver uma quantidade assim, 5, 10 pessoas querendo, eu posso pedir para a Millennium para mandar para mim. Eu consigo com frete barato e tudo, com transportador, que esses dias chegou aqui uma caixa. E aí depois eu consigo enviar mais barato que a editora um pouco, com autógrafo, tudo tranquilo. Mas daí, Ai, tem que ser com mais gente para eu conseguir um frete barato com a editora, né? Porque se tá, depender de correio, a gente tá lascado. tá ok, tá joia. Muito bem, então já estamos aqui apresentados. Vocês agora já sabem
a formação do nosso perito. Eu não posso falar tudo, porque ele tem umas 20 funções, além de perito, ele é escritor, é professor, ele é mestre, ele participa de evento. Se eu for falar tudo que ele faz aqui, acaba a live e a gente não vai conversar. Então, depois a gente pode até falar mais sobre essa multifuncionalidade aí que você tem, viu, Evandro? Que é muita coisa, não dá para falar tudo. Quero dar um oi para a Ludmilla e para Tatiana, que estão aqui assistindo a gente, e para todo mundo que está entrando. Mas eu quero que vocês aproveitem ao máximo a presença do Evandro aqui. Então a gente já vai começar largando pergunta e depois a gente dá os boas noites aí e cumprimenta a galera, ok? Tá combinado? Pode ser assim, Evandro? Mas vamos embora. Então vamos. Uma coisa que eu queria te perguntar: é muito difícil ser escritor no Brasil. E com todos os peritos que eu converso, a dificuldade maior é tempo para parar e escrever. Eu queria saber de você, qual foi a sua maior dificuldade em termos de escritor, né? De escrever seu livro, de compor o seu livro, porque ele é muito robusto, ele é muito bom. E qual foi a dificuldade? E se você tem plano para a segunda edição, porque a forense digital é muito rápida, ela avança, a gente já está de frente aí com um cenário completamente diferente, e isso muda todo dia. Então, o que eu queria saber, qual foi a sua principal dificuldade para escrever e qual o seu plano? Bom, principal dificuldade, eu acho que tu já respondeu, o tempo. Foi assim, ó, a história foi assim, eu tava lecionando de 2006 a 2010 numa faculdade, na Universidade de Unicinos. E eu entrei lá, no Tecnólogo de Segurança da Informação, e na entrada eles já falaram, a gente está pensando em criar uma disciplina chamada computação forense, ou forense digital, forense computacional. O que tu acha? Eu falei, vamos. Aí eu comecei, montei a disciplina, toda ela em laboratório, né? Então, passava aquele blá 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 inicial, depois pau na máquina, né? Bastante prática. E aí eu sentia falta de literatura. Então eu tinha alguns livros, eu tinha um livro traduzido lá do Farmer, muito interessante, mas aquela coisa muito romântica, né? Como é que funciona, legal, CSI, mas aí mão na massa não tinha. Ali em 2000, isso era antes de 2011 ainda, não tinha o livro do Eleutério ainda, tá? Aí naquela época eu comecei a preparar material para os alunos. Então slides, apostila. Tá? Aí eu comecei a preparar material e aí o pessoal, ó, o Velasquez chegando aí da TechBiz. E aí eu preparava ali as oficinas práticas, a teoria e tudo mais. E aí os alunos perguntavam, tá, que livro eu compro? Eu falei, olha, tal parte tu pode pegar em tal livro, tal parte em tal livro e em tal site, tal, tal. Não, quero um só. Eu falei, não tem. E aquilo começou a me martelar, lá em 2009, 2010. Só que uma coisa é ter ideia, outra coisa é colocar em prática, né? E aí naquela época eu já estava na perícia, lecionando em 2 ou 3 lugares, e comecei a viajar para dar aula em pós-graduação em final de semana, então bem cansado, muito cansativo. E aí em 2013, por ali, eu falei, eu vou escrever. E aí fiz um esqueleto assim na época, 17 capítulos, depois eu fui encurtando, ficou em 15, deixa eu ver. Eu tinha ideia de uns 18, ficou em 17, se eu não me engano. Foi isso, a primeira edição. E só um esqueleto. E aí comecei a escrever sem editora. Comecei a escrever, tinha uns 4 capítulos já, um rascunho. E aí eu fui no evento lá em Brasília, do Congresso Nacional de Criminalística, falei com a editora Milênio, olha só, vocês têm interesse em perícia digital ou não? Bem assim, não conhecia ninguém. Ah, tá. Eles assim, olha, não sei, tem um livro aí mais antigo que não foi atualizado e tudo. Quem sabe, manda o teu rascunho lá. Eu mandei. Aí o dono da editora leu, ele não é da informática. Ele falou, cara, eu gostei de ler, é uma linguagem acessível, não sei o quê. Manda mais uns 2. Eu mandei. E eu fiquei nesse namoro aí até uns 7, 8 capítulos. Ele falou, não, fechou. Qual é o sumário que tu queres? Aí eu mostrei. E aí ele falou, ó, tem até tal data para me entregar. Aí eu me lasquei. Porque era o ano de Copa do Mundo, 2014. E eu tinha férias para tirar e não deixaram eu tirar.
Eu tinha licença prêmio para tirar, não deixava eu tirar, porque era a Copa do Mundo 2014 e aqui em Porto Alegre tinha jogo. Aí eu me lasquei, porque daí eu ficava à noite virado até 6, 7 da manhã. Eu gosto mais da madrugada à noite. 6, 7 da manhã escrevendo. Ia para a perícia, voltava, dormia um pouco, escrevia. Aí eu estava bem zumbi, assim, mas consegui. E nessa época também surgiu um outro evento em Brasília, que eu conheci dois peritos aí bastante conhecidos, que são até coautores lá da obra Tratado de Computação Forense. E na época eles falaram, olha, quem sabe a gente escreve um livro. E eu estava escrevendo já. Eu, assim, cara, vocês querem me ajudar? Vamos escrever nós três juntos. Eles aceitaram, mas aí passou 1, 2 meses, eles não conseguiram dar conta, porque eu fiz um rodízio, assim, ó, esse capítulo eu escrevo, tu revisa e tu revisa. A revisão da revisão. Eu fiz um rodízio, assim, cada um ficava com 6 capítulos por aí. Aí, no fim, não deu certo, um ia lá ia ter filho, o outro tinha outros problemas. Olha, não vou conseguir cumprir. Eu falei, cara, obrigado, mas eu vou cumprir esse negócio, eu não vou deixar... Aí que eu me lasquei. Aí foi uns 9 meses na correria, não podia tirar férias, e saiu o primeiro filho, né? 2014, a primeira edição, e agora em 2019, a segunda edição, com 3 capítulos novos. Peraí, eu estou enganado, eu acho que eram 15 e foi para 20, ou era 17 e foi para 20, não me lembro, mas agora a segunda edição tem 20 capítulos. Ele está muito robusto. Inclusive, eu queria te parabenizar pela parte que fala do DVR, que eu achei ótimo, porque as demandas de DVR estão aumentando violentamente. Hoje em dia tudo é vídeo, hoje em dia ou é circuito ou é vídeo de celular. E isso na forense vem vindo avolumado. Inclusive, em termos de ferramental, a gente tem aí um grande desafio que é tratar esses vídeos, melhorar essas imagens para poder se chegar, né, em placa de veículo, em essas coisas mais difíceis de visualizar. E o seu capítulo de DVR está muito bom, está muito robusto. Você fala de várias marcas de DVR, inclusive. Então, isso é importante, porque quando você recebe a peça para dar o tratamento, ajustar a data, ajustar itens importantes para depois fazer a análise, isso é complicado. E você dá isso detalhadamente no livro. Isso é importante. Eu gostei muito. Queria te dar os parabéns por isso. No seu livro, inclusive, você tem lá Marcos Monteiro, vou citar seus amigos aqui que te ajudaram. Marcos Monteiro, que é amigo e perito, que eu vi lá. José Milagre, que é um nome na forense, que não tem discussão. Toqueto é outra lenda viva, que é o organizador do tratado, né? Tem a Andrea Stenger, não sei se vou falar direito o nome dela, que é uma perita super atuante. Stanger, né? Stanger. Andréa Stanger, que eu tenho acompanhado muito o trabalho dela também, ela está com crime contra criança, crime de pedofilia, está muito atuante nessa área, é uma perita engajada, muito estudiosa. E tem aqui Gustavo Pinto Alencar, é isso? Pinto Vilar? Vilar. Isso, que também faz o prefácio do seu livro. Sim. Então, galera, para vocês conhecerem um pouco do pessoal da forense, esses nomes aqui são nomes de perícia que todo mundo tem que conhecer se quiser entrar, né, para a área da forense de alguma forma. É tudo Jedi, né, Evandro? Eu acho, não sei aqui. Eu convidei eles todos, porque eu falei para eles, meu livro vai custar uns R$ 30. Se eu convidar vocês, vai lá para 200. Então, eu convidei o pessoal para escrever um pouquinho. Ai, ai. A gente está vendo aí as novas tecnologias avançando, né? Vem drone, vem a internet das coisas, vem. Tá violenta, a tecnologia tá violenta, ela não tá fazendo desconto. E aí eu queria saber o seguinte: como é que você vê o futuro da forense digital? Você acha que a gente está acompanhando bem? Você acha que a gente precisa correr mais um pouco? Como é que você acha que a gente está em termos de análise desses dispositivos? A gente tem aí a Alexa agora, né? Que é o Amazon Echo, que é um dispositivo que daqui a pouco está em todas as casas e que também é possível de ser periciado. Queria que você falasse um pouco disso. Na sua opinião, como é que estamos em termos de evolução de forense versus avanço de tecnologia? O que você acha? Bom, falando assim do feijão com arroz, que HD, celular e tudo mais, que é o que a gente recebe direto, a gente está bem, tá? A parte de celular evoluiu bastante com aquelas fabricantes israelenses. Até o Rafael Velasco está acompanhando aí, ele sabe bem, porque ele representa uma delas aí, né? Sem fazer merchan, né? Mas já fazendo.
E é um cara bem acessível, ele foi coautor de um livro de investigação tecnológica, que saiu agora há pouco aí de São Paulo. Verdade. E agora essa a internet das coisas, esses equipamentos assim, digamos, mais diferentes, aí a gente está correndo atrás, assim como o DVR, por exemplo, que nem é tão Uhum. diferente assim, tá? Mas já existem algumas ferramentas pagas, tá? Inclusive lá, eu falei com o Rafael Velasquez outro dia, eles têm um fabricante lá, só que são caras ainda, né? Por quê? Porque a demanda não é tão grande. Tu vai comprar uma ferramenta, vai fazer um laudo a cada 3, 5, 6 meses de um equipamento desse. Então, um software que vai custar, não sei, vou chutar 10, 20, 50 mil reais, é caro. Tá? Se for para um perito particular, muito mais. Para o Estado, bom, tem licitação, tem que justificar, bom, tem uma fila aqui com 50, pô, já paga. Tá? Então, vale a pena, a demanda é grande, toda hora está chegando equipamento. Então, existem softwares a todo momento. Às vezes, quando eu falo do setor público, é um software estrangeiro e é só no cartão de crédito, aí é uma burocracia para comprar. Já para o perito particular, isso é fácil, passa o cartão, né? Vai ser um software caro, mas consegue comprar fácil. Então, algumas soluções que eu vejo assim, para coisas diferentes, é a academia. Tá? Eu sei de um aluno aí do Nordeste, depois eu vou ver como é que ficou o trabalho final de curso dele, que foi orientado por um perito da Polícia Federal, que não vou divulgar bem aqui até que o negócio seja concreto, que era para analisar o sistema de arquivos WFS, lá dos DDRs. Nós temos lá dois chineses, os mais conhecidos, o DHFS e o WFS. E esse segundo, eles estavam trabalhando. O DHFS tem um perito do Rio Grande do Norte que trabalhou em cima, fez uma ferramenta lá em C. Então, resumindo, tem solução para tudo? Tem. A questão é quanto tempo o perito tem para sentar para programar. Tá? E é claro, é melhor comprar a ferramenta pronta? É, mas tem o valor. Tá? E aquela coisa, é licitação ou é o perito particular que tem que gastar 50 mil para fazer um laudo? Não compensa. Então, tem bastante solução. A questão é como adquirir isso ou ter tempo para desenvolver alguma coisa. Até hoje eu tive que desenvolver só uma ferramenta lá no começo da minha carreira, 2004, 2005, que era um caso específico. Depois disso, eu pego ferramentas prontas, adapto algumas, como foi o caso dessa que eu peguei lá do colega do Rio Grande do Norte, adaptei algumas coisas, ele me passou o código-fonte, tudo bem. Mas começar do zero só uma vez e espero que não precise mais, porque a fila é tão grande. Eu gosto de botar a mão na massa, escovar bit, mas é questão produtividade e escovar bit, né? É. Não, mas deu para perceber. Quando você escreve e o conteúdo do seu livro, dá para perceber que você vai desde o chão da fábrica, do como fazer, até as questões investigativas, que eu achei muito interessantes no livro. E uma delas, por exemplo, eu quero citar e até deixar de dica para o pessoal que está na área, é que você fala do Social Media List, que é um site que tem 250 sites de mídias sociais que são possíveis de serem consultadas, né? E eu achei interessantíssimo isso. Você acredita que as investigações voltadas para as fontes abertas são uma tendência agora? Com certeza. Inclusive, aqui no estado tem uma referência, tem até um livro sobre as fontes abertas, que é a Inteligência Digital, do Emerson Bent, e tem delegacia especializada em informática, na maioria dos estados, agora não sei se tem algum estado que ainda não tem. Então, existem treinamentos internos utilizando a OSINT, né, a OSINT. E até conversando com... Eu fiz uma live com o Emerson Bent aí uns meses atrás, e ele falou várias curiosidades, assim, que o pessoal, sei lá, ele tá na condicional, aí vai pra praia tomar caipirinha, tira uma foto, bota na rede social, bota em algum lugar. Aí a polícia tá só de olho, vai lá, olha, leva pro juiz, traz de volta o cara, porque ele tá na praia bebendo, não devia nem sair da cidade. Então, o pessoal não esconde muito. Agora, quando eu penso, assim, se a investigação vê que é alguém preparado, aí ele tem que estar preparado para, tipo esse site que tu acabou de falar, entre outros. Eles têm que ter, assim, um arsenal, um roteiro muito completo de vários locais para analisar. Porque a maioria das pessoas, pelo que eu vejo, as que são pegas, pelo menos,
eles não fazem questão de esconder nada. Mas aqueles que escondem, é bom ter já um roteirinho pronto, com vários sites e ferramentas aí. É. Eu achei bacana, porque você cita meio como um método, né? Você já tem mais ou menos ali um caminho que você traça para fazer a sua investigação. Eu achei isso bastante positivo. Agora, saindo um pouco da investigação e indo para o local, porque eu queria que você falasse um pouco, você é perito de local de crime e perito digital. É isso? São os dois ao mesmo tempo? Porque é muita coisa, né? Para quem conhece a rotina do perito, é coisa demais. Mas eu queria ver com você assim, queria saber como é que você administra isso, essa coisa de local e digital. Como é que fica balizado no seu dia a dia? Não, quando a gente fala em perito oficial, concursado, a gente faz lá para a vaga de informática, que é a minha formação, mas eu não posso me negar a ver morto, a fazer esse tipo de perícia. Na prática, geralmente, o perito de informática fica na informática porque a demanda é infinita. Ah, Mas tem que estar preparado. No curso de formação, a gente vê toda aquela questão de local de morte, e balística, documentoscopia, e mais de 20 áreas por aí. Quando eu entrei lá em 2004, por exemplo, não existiam postos no interior. Então, por uns 4 anos, era só capital. Então, todo local de morte do interior era um perito da capital. E tinha o plantão da capital, grande Porto Alegre, no caso, tá? E eles não saíam dessa grande Porto Alegre, porque aí o número de ocorrências é muito maior. Então, naquela época, a gente já teve que se acostumar. Tinha lá a carga horária semanal na informática e tinha um sobreaviso a cada 20, 30, 40 dias para atender o estado inteiro. Por quê? Porque tinha que rodar todos os peritos que existiam na época para não sobrecarregar ninguém. Então, naquela época, eventualmente, eu fazia informática a semana inteira e quando era meu dia de sobreaviso, podia ficar em casa, com o celular, enfim. Aí me chamavam, eu tinha que viajar 300, 500, 200 quilômetros para atender a cena de crime. Tá? Não era legal essa situação, mas aí, em 2008, começaram a abrir posto no interior, eu fiquei exclusivamente na informática. E depois de algum tempo, por necessidade minha, eu solicitei para ir para local de crime, porque eu estava preparando muitas aulas e tudo mais, eu queria ficar um tempo lá. Eu fiquei uns 5, 6 meses, e agora, por questões pessoais também, há uns 6 meses ou 7, eu pedi para ir para o local de crime, aceitaram. Embora a demanda seja grande, eu queria dar um tempo, assim. Em casa eu não paro, né? A informática continua, sempre produzindo material, pesquisando. Já estou com uma ideia de uns 3 capítulos novos para uma edição futura, e já vou legal. começar. Eu sempre reviso todo o livro, acrescento muita coisa e mais capítulos. Mas, além disso, preparando outros projetos aí, e aí eu pedi para ir plantão. Então, aí eu fico só no plantão de local de crime agora, nada de informática lá, no Instituto Geral de Perícia, né? Mas em casa, continuo brincando de perícia de informática. Ah, mas aqui a gente vai ligar as duas coisas. Quer ver? Que eu vou te fazer uma pergunta que não vai ter jeito. Você, quando chega no local de crime, você tem lá N situações, né? Porque os locais são muito variados. Você vai desde homicídio até qualquer coisa. É muito diverso. Não tem padrão, né? Você não tem assim, é sempre a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Mas os dispositivos digitais estão lá, dentro do local, envolvidos com o local. Então eu queria que você desse uma dica para todos os peritos de local e para a galera que vai entrar para a forense digital e para a perícia digital. Qual é a melhor postura, a melhor boa prática, a melhor maneira de você fazer a coleta desse dispositivo? Eu chego lá no local de crime, vamos simular aqui alguma coisa, tá? Só para te contextualizar também. Digamos que você tem lá um homicídio e do lado do corpo você tem um telefone que está aceso, liberado, ligado, e é aquele telefonão que vai te dar alguma pista do autor ou do que aconteceu. Você, perito, a partir do momento que você chega no local, qual é a melhor conduta, o melhor procedimento para se adotar para pegar aquela peça, trazer para o laboratório e fazer a análise? Bom, aí depende. O perito de local geralmente não tem conhecimento de informática. Tá? Pode ter algum treinamento, alguma coisa assim. Então, o recomendável é mexer o menos possível. Mas, uma situação que eu acho interessante, achou lá o celular desbloqueado.
Digamos, daqui 1 minuto ou 5 minutos ele vai bloquear. Então, já remove a senha. Tá? Já remove a senha, ou se não consegue remover a senha, mantém ele ativo e carrega junto lá para o pessoal da informática para fazer a duplicação quanto antes. Isso é importante. Tem situações, por exemplo, de suicídio, que se o computador está ali ligado, sem proteção nenhuma, eu não vejo problema em olhar rapidamente o histórico de navegação, por exemplo. Já teve caso de colega que viu lá, a pessoa estava enforcada e horas antes foi no Google e pesquisou como fazer o nó da corda. Então, claro, a gente poderia dizer, não, alguém matou ele, veio ali, pesquisou e plantou a prova, não sei o quê. Enfim, mas é um indício forte ali que a pessoa realmente pesquisou, né? Claro, depois que, se a autoridade policial achar interessante arrecadar o material para levar para a perícia em laboratório, tudo bem. Mas já faz ali a live, uma livezinha mais simples. Agora, se teve algum congresso em 2010, por aí, eu preparei um material de live forense, que eu apresentava em aula, depois virou um capítulo de livro, que é justamente aprender a coletar memória RAM. Que é assim, se o computador está destravado, é questão de 1, 2, 3 minutos, com um pendrive ali, com as ferramentas simples. Tem ferramenta que só serve para isso. Tu clica 2 vezes, arrasta ali e deu. Então, assim, se tem um procedimento da equipe de plantão, que tem um treinamento, que leva esse pendrivezinho, se puder fazer, melhor. Tem aquelas ferramentas da Nearsoft lá, que são bacanas também, de pegar o histórico web e jogar no arquivo, rapidinho. Não precisa ficar lá navegando e mexendo muito, não. Faz ali uma livezinha, só coleta. Tem algumas dezenas de softwares que são interessantes, pode executar alguns deles e pronto. Se achar conveniente. Mas, assim, na realidade, eu diria que menos de 1% dos casos eu vou encontrar algum equipamento de informática que eu tenho condições de analisar. As situações que a gente vai no local de crime são lugares pobres, no meio da rua, geralmente sem celular, sem nada, tá? Então, a gente aqui fantasia um pouco, mas na vida real é muito raro. É muito raro dentro de uma casa que tem equipamentos ali de informática, às vezes é um celular mais velhinho, é difícil, mas quando acontece, se for conveniente, teve uma situação uma vez que uma perita foi num local que a pessoa teria se jogado lá do 10º andar e teria transmitido isso em algum aplicativo, não me lembro qual foi o aplicativo, ao vivo. E aí ela pegou o notebook, fechou e trouxe para mim. Aí eu não tive muito o que fazer, né? Claro, naquela época faltava ali uma interação maior para dizer, olha, se está aberto, tu não sabe coletar, mantém ele aberto com bateria e traz até aqui, era durante o horário comercial, eu poderia naquele momento fazer uma live ou fazer uma duplicação da memória RAM. Mas fechou o notebook, aí lascou. Tá? Mas foi uma situação interessante, que eu poderia pegar um fragmento ali na memória RAM, seria bem legal de fazer, mas não deu. Entendi. Você já teve que fazer em algum caso, em algum momento da sua vida, da sua rotina de perito, você já teve que fazer isso no próprio local? Ou você, na maioria das vezes, consegue trazer para o laboratório para fazer em laboratório? Ou você já foi acionado para fazer uma aquisição de local? Porque tem uma diferença doida, né? Lá, no laboratório, acho que o ambiente é mais controlado, você tem mais conforto, dá mais tempo. No local, a coisa já é um pouco mais apressada, você já tem que ir mais rápido. E também tem as adversidades, você não tem tempo, o local não é bom, às vezes você não tem uma tomada, né? Como é que isso como é que você já teve algum caso assim? Não, ultimamente tem tido bastante operação de pornografia infanto-juvenil. Ah, isso. Operação Luz na Infância, aí tem 1, 2, 3, outras que já aconteceram aí nos últimos anos. Então, eu fui não sei se cheguei aí a umas 10 ou um pouco menos desse tipo de operação. Então, a gente leva alguns softwares para varrer, através do hash, as fotografias, as imagens já conhecidas, para dar o flagrante. E, geralmente, é uma investigação que está monitorando as redes peer-to-peer. Então, a chance de sucesso é muito grande, para não dizer 100%, porque às vezes dá alguma falha na investigação ou na mandado de busca e apreensão, às vezes no local errado, enfim. Mas quando vai no local certo, do investigado, geralmente a gente pega.
Então faz ali uma live de 1 hora, mais ou menos, para capturar algumas imagens para dar o flagrante, e depois faz a apreensão para fazer com calma. Teve algumas operações que eu fui, algumas buscas e apreensões que eu fui, que era voltado a estelionato, já teve falsificação de documento, a pessoa vendia CNH, esse tipo de coisa, então deu para pegar todas as máquinas ligadas, porque o fator surpresa é fundamental, e a pessoa tinha lá CorelDRAW, várias coisas, montando os documentos, foi bem interessante, flagrante. E teve uma situação que eu fui num órgão público, e a ideia era buscar um backup de alguns 5 anos atrás, mais ou menos, porque era uma investigação antiga que alguns servidores estariam desviando alguns valores, enfim. Então foi interessante que eu fui até lá, eu não tinha feito esse tipo de coleta ainda. Na frente de um analista de TI desse órgão, aliás, 2, a chefe mais ele, eu acompanhei eles coletando os dados lá da base de dados, então vi lá o SQL que eles executavam, vi as tabelas, eles mostravam tudo ali tranquilamente, o juiz me autorizou, né? Ele ordenou, na verdade, né, que eu fosse lá. E coletei tudo isso, apliquei o hash, levei numa mídia lá, tudo para o laboratório. Aí eu fiquei um tempo analisando aquilo tudo, gerando gráficos, para ver que realmente, assim, um exemplo, tinha um gasto lá de 5 mil por mês, e tinha alguns meses que foi a 50, 60 mil por mês, depois voltou para 5, enfim. Tinha uma geração de, digamos assim, transações fantasmas, tá? E era uma coisa muito descarada, porque eu vi que tinha uma falha no sistema. Tinha uma sequência de códigos, e às vezes os códigos se repetiam, não deveriam repetir, eles lançavam uns valores absurdos, enfim. Deu para entender qual era a investigação. O promotor foi muito feliz lá na denúncia que ele fez, umas 15 páginas, assim, desenhou o que ele queria, e aí ficou fácil para mim. Eu fui lá, eles fizeram a coleta para mim na minha frente, né? Na verdade eu só acompanhei, apliquei o hash e trabalhei em laboratório. Foram situações diferentes aí. Mas ficou bem diversificado para você, né? Você teve aí várias situações. Você disse que o promotor te deu boa base, e ele deve ter te contextualizado bastante. É melhor para o perito quando ele tem o contexto da situação, quando ele conhece todo o caso, ou ele tem mais que ficar ali preso no quesito e encerrar o assunto? Você vê muita diferença entre um contexto e outro? Porque você não consegue ler um inquérito inteiro para fazer uma perícia sempre que você vai fazer um laudo, né? Eu imagino que sua rotina seja muito agitada para isso. Mas você acredita que a garantia do sucesso da perícia também pode estar vinculada ao quanto o perito sabe do caso? Qual que é a sua opinião disso? Eu prefiro muito mais a contextualização do que quesitos, para falar bem a verdade. Porque eu recebi muitos quesitos muito genéricos. Por exemplo, a imagem de pornografia, há algumas questões muito genéricas. E aí, quando está contextualizado, que fala que a vítima é fulano de tal, o suspeito é o fulano, tem um apelido, tem lá um e-mail que ele utiliza, várias informações que eu consigo utilizar como expressão regular ou uma palavra-chave, é muito mais fácil. Agora, quesitos genéricos, como já recebi muitos aí, principalmente lá dos anos 2005, 2010, até recentemente às vezes tinha. E aí faltava uma aproximação da academia de polícia com a academia da perícia, né? Aí que a gente entrou, acho que uns 10 anos atrás, na Acadepol, no curso de formação dos policiais, então os novos já vieram com outra mentalidade, de descrever o que eles querem. Não precisa dar um inquérito lá com 100 páginas. Escreve uma página, o resumo que vocês querem. Quer colocar quesito, coloca, mas bem focado. E não coisas genéricas que tem lá um manual de 50 anos, ou sei lá quantos, que eles copiavam e colavam as mesmas perguntas sempre que não serviam para nada. Tá? Mas isso é uma questão de conversa, aproximar o solicitante do solicitado ali e pronto. Mas eu prefiro a contextualização, com certeza. E essas 15 páginas foram bem tranquilas de ler, porque o promotor desenhou lá, sei lá quantos meses ele estava em cima disso, então ele sabia muito o que ele queria. Os meses que ele focava, as distorções de valores, tudo bem desenhado, e eu consegui buscar na base de dados desse backup o que ele queria, fechou bem direitinho, ficou legal.
Essa ligação, ela, muito embora a gente entenda que a perícia, o eixo condutor da perícia é a ciência. E a perícia ela é pautada pela equidistância das partes. Você não pode estar envolvido em nenhum momento. Mas a partir do momento que você vai analisar ou fazer uma coleta ou produzir um elemento de informação para quem está te demandando, é extremamente necessário que você saiba o que fazer, né? O que se busca. Senão, como é que fica você e o artefato que você está buscando, né? Você vai devolver um elemento que não vai favorecer a pessoa que está investigando, e ela depende disso, né? Os dados de jurimetria vêm informando aí que 80% das decisões judiciais são baseadas em laudos. Então, a posição do perito é fundamental. O juiz, ele pouco faz sem conhecer do laudo, do parecer do perito. Isso, para ele, é um eixo muito importante. Agora, você falou aí de ferramentas que você usa no local e de hashes, né? Você tem um banco de hashes que você deve fazer ali a varredura para ver se tem já de bate-pronto alguma imagem comprometida ou que você deva selecionar. Na sua opinião, para quem está começando agora, quem vai iniciar, o perito independente, não oficial, qual é a ferramenta que ele não pode caminhar sem? Digamos assim, ele vai começar amanhã a fazer perícia e ele precisa de um kit básico. Na sua opinião, qual seria a ferramenta indispensável? Aquela que ele não tem jeito dele ficar sem. Solução gratuita ou paga? Não, gratuita. Vamos falar do cara que está começando. Vamos ajudar o cara que está começando. Olha, eu resumiria em dois softwares para começar, tá? O FTK Imager, que tu consegue fazer imagens de uma forma muito simples, até dump de memória consegue, e o IPED, que surgiu na Polícia Federal, depois foi aberto somente para as forças periciais, depois foi aberto ao público. É só baixar lá no GitHub. IPED é show de bola. Inclusive, tem situações que a coleta é feita com alguma ferramenta paga, por exemplo, celulares, tá? Tem situações que eu vi que a Polícia Federal está fazendo a coleta com Cellebrite, que aí o Rafael Velasquez vai gostar aí, pode até dar um oi, e que é fundamental para fazer a coleta, porque existem centenas de cabos, interfaces, um monte de coisa legal. Mas, para fazer a análise, muitos estavam utilizando o IPED, fazendo a importação lá do dump daquela memória para o IPED e depois processava a evidência lá. E eu achei bacana. Claro, dá para usar também o software da Cellebrite, dá, mas lá estavam juntando tudo, HD com celular, com tudo junto, e rodando tudo isso com uma velocidade satisfatória. O Rafael Palacios gostou aí, ó. Depois o cara aí. O Paladin, o box também para coleta. O Peter tá aí. Eu não usei muito o Paladin, tá? Não posso falar muito, mas também é uma opção que dá para brincar aí. Até uma das que está na minha fila para brincar um pouco. Só que tem tanta coisa para brincar que eu estou sem tempo para brincar aí. Muita gente fala muito bem também do Autopsy. Você conhece? Sim, o Autopsy eu uso nas minhas aulas, eu uso direto, tá? Antes mesmo de surgir o iPad, eu já brincava com o Autopsy aí principalmente quando é aula de pós-graduação, que 97% do pessoal ou 100% do pessoal não é de informática. E eu dou a disciplina de perícia digital para os caras, então eu não posso assustar muito. Então, o que eu faço? Vou lá, brinco de FTK Imager, Autopsy, cada um faz uma perícia no seu próprio pendrive, começa a resgatar coisas excluídas e começa a ficar assim... enaltecidos com o negócio. Eu levo alguns documentos com senha, faço o pessoal quebrar a senha, esse tipo de coisa. Então, é interessante. Então, Autopsy eu uso bastante. Até esses dias tinha uma promoção aí da pandemia que tinha um curso do Autopsy gratuito. Foi? Do próprio criador. Eram uns $500, o preço normal estava gratuito. Eu confesso que eu dei uma olhada nele, assim, só que... eu prefiro mais utilizar, eu não sei, eu achei um curso assim, muito slide lido, e é bacana que tem ali uma imagem que foi criada para brincar, beleza.
E é um inglês assim mais difícil de entender. Se a pessoa não entende nada de inglês é complicado, e se entende tem que prestar atenção, assim, mas enfim, é um curso específico para autópsia. Bacana, boas dicas aqui. Já anotei FTK Imager, e aí você falou do IPED. IPED, O, autópsia, o IPED é uma ferramenta criada pela Polícia Federal, né? É autoral da Polícia Federal. E agora ele está disponível não só para a força da lei, mas está aberto. Eu não sabia disso. está aberto, sim, já faz mais de ano. E é bem interessante porque tu coloca ali a tua imagem, seja E01, pode ser RAW, enfim, Aí, coloca ali, manda ele processar, porque IPED é indexador e processador de evidências digitais. Tá? O Velasco falando aí do Axiom. O Axiom vem depois, sim, já usei bastante como é que é? Qual é o que vem antes do Axiom aí? Me ajuda, Velasquez, é o IEF. IEF, Internet Evidence Finder. Usei bastante, tá? É uma ferramenta paga muito boa, porque assim, o IPED é gratuito, beleza. Só que tem algumas coisas que outras ferramentas iam me dando mais informações. O IEF usei bastante, o Axel eu não tive a oportunidade, porque aí faltou verba, né? O que mais que eu usei, assim, o InCase, a gente tinha uma ferramenta, a licença do InCase e a versão até a 6, eu acho. Então, também usava, mas ele está bem desatualizado, tem sistema de arquivos que ele já não reconhece. Então, assim, a gente vai com o que tem, né? Tem uma ferramenta lá que está desatualizada há 5 anos. Utiliza. Tem um sistema de arquivos novo. Bom, vamos ver outra ferramenta, gratuita, que não vai ter dinheiro, né, no caso. E assim vai. Às vezes tem um sistema de arquivos que nada reconhece. Bom, então senta na cadeirinha e vai programar, vai fazer engenharia reversa. Vê com os grupos de colegas do Brasil inteiro. Alguém fez já isso aqui? Opa, eu fiz. Eu tenho um rascunho aqui de um código. Então passa para cá. E assim a gente começa. Mas começa do mais fácil, né? E se a coisa não resolve, tu vai ter que ir baixando o nível. É desafio pra caramba, porque a gente acaba tendo que se desdobrar e migrar para várias ferramentas para fazer uma análise, né? Então você tem Isso que o Velasquez colocou aqui, ó, desafio é agrupar múltiplas fontes em uma única interface. É isso aí. é, É informática, assim, ó, uma coisa que até outro dia eu fiz uma live aí com o Vilar, que foi o seguinte: olha, tu não gosta de estudar, então por que tu fez informática? Tá? Não adianta, tá sempre mudando. Então, assim, ó, tua vida boa, não quer estudar, vai fazer outra coisa. Informática não dá. não É um dá. formato novo, uma interface nova, um cabo novo, tecnologia nova, sem fio, com fio, satélite, sei lá o quê. O software não acompanha tão rápido. E tu vai ter que sempre atrás de um software novo, e um software que agrupe tudo isso numa interface só é muito difícil. Difícil, é difícil. Mas outra coisa que eu queria abordar com você é que o direito caminha com a perícia, né? E a gente vem vindo numa onda recente no Brasil de várias mudanças na legislação. Tem aí Marco Civil de Internet, Carolina Dickmann, tem recentemente agora a LGPD, que foi prorrogada por conta da pandemia, né? Essa Lei Geral de Proteção de Dados. E agora também uma coisa que eu acho bacana que foi a alteração do CPP, que foi aquele artigo 158 que mudou a custódia e que vem detalhando bastante a custódia. Uma das coisas mais interessantes que eu achei da alteração do 158 foi que agora é obrigado você colocar lá o lacre anterior dentro do próximo lacre. E eles estão fechando um pouquinho mais esse contexto. Na sua opinião, né, do seu ponto de vista de perito chão de fábrica que você é, totalmente atuante, alguma dessas leis e dessas novidades jurídicas te atrapalhou ou te melhorou muito a vida? Teve alguma diferença que você sentiu? Como é que foi? Como é que está sendo essas alterações dentro da sua rotina? Eu acho que o ponto mais positivo foi a cadeia de custódia. Essa preocupação maior com a cadeia de custódia. Se for ler lá na Senasp, tem recomendações lá da central de custódia, tudo bonitinho. Aquilo que a gente vê nos seriados aí, que não funciona tão bem. Quem já assistiu aí Making a Murderer, que é um documentário recente, dá para ver várias falhas americanas lá na cadeia de custódia,
aí na perícia oficial, aí contrata lá os assistentes técnicos, encontra um monte de coisa, e acho que o Brasil está mais evoluído nesse sentido. Até na cadeia de custódia a gente tem evoluído bastante, mas agora, já que teve alteração, melhor ainda. Tá? Não atrapalha o perito. Eu acho que dá mais trabalho para o gestor. Colocar tudo aquilo ali em prática não é fácil. Tá? Tem muito investimento a ser feito na central de custódia. Agora, e mais com treinamento do pessoal, porque muitas vezes o perito está ali sentadinho. Uma busca e apreensão lá de celulares. Quem vai é a polícia. E aí tem que ter um treinamento para fazer a coisa certa, lacrar tudo. Isso a gente, no curso de formação da Polícia Civil, a gente ensina. Lacra tudo, fotografa, identifica, tudo que a gente pode passar para eles como roteiro, a gente passa. Tá? Às vezes chega direito para a gente, às vezes chega uma CPU aberta. Eu falo, a CPU não tem a lateral, coloca um plástico ali, lacra, rubrica, tira foto, faz, procura, né, garantir que nada vai ser alterado nesse meio do caminho, porque uma tampa aberta no meio do caminho, alguém troca um HD, coisa mais fácil do mundo. Tá? Então, esse tipo de cuidado a gente passa. Agora, em relação à legislação, a Carolina Dickmann, a Marco Civil, elas são boas para investigação, para perícia, tanto faz, né? Uma coisa interessante que eu achei para o perito, mas é uma coisa mais antiga, foi o ECA, ali em 2008, que alterou e a posse, o armazenamento, a posse do material pornográfico infanto-juvenil é crime. Antigamente, não. Então, antigamente, a gente fazia perícia, 2004, 2008, que eu estava ali, e a pessoa tinha o material, mas eu não tinha como ver a publicação desse material. Então, não conseguia caracterizar o crime. Agora, isso mudou, então a posse, o armazenamento, já é crime. Isso aí foi interessante, porque no mundo inteiro praticamente era assim, aqui não era. Agora, o resto ali, para mim, Marco Civil, a questão do tempo que o log fica armazenado ali na prestadora de serviço ou na prestadora de conexão à internet, bacana, ali amarrou em 6 meses, em 1 ano, tá? Antigamente, as grandes já faziam isso, as pequenas poderiam dizer, não armazenei, não acontecia nada, então melhorou um pouco, sim. Mas para a perícia, é mais a cadeia de custódia e essa questão mais antiga do ECA lá. O resto eu não vejo muita interferência, não. Legal, isso é bom, porque o perito ele já tem muita trava, né? Ele já tem muito procedimento, ele já tem muito protocolo, tem muita coisa que ele entra no local, ele tem que entrar pela direita, caminhar pela esquerda, ele tem que definir qual vai ser a estratégia de entrada dele. É vestígio biológico, é um tipo de aquisição, é vestígio digital, é outro tipo de aquisição. Então, ele tem um oceano ali para desbravar quando ele chega num local de crime. E a legislação, quando pode, né, tem que vir para ajudar, porque senão fica mais complicado de atuar, né, na verdade. E estou contente de saber que nenhuma delas te atrapalhou. Não, assim, quando o perito vai no local de crime, então falando especificamente local de morte, o perito já tem noção da cadeia de custódia. Tá? O problema, quando eu vou no local de crime e tem lá elementos de munição, a gente já tem uma embalagem com lacre. Depois de documentar tudo, eu comprei aquelas plaquinhas do Mercado Livre lá, de restaurante, amarelinha, de CSI, coloco lá e tal, meço ali as coisas, tiro foto de tudo, mancha de sangue, elemento de munição, né, cabelo e tal, tudo. E aí, a gente tem que ter muito mais atenção quando a gente faz uma cena de crime, porque se tu esquecer de alguma coisa e lembrar daqui meia hora, esquece, porque o local foi desfeito. Até um colega aí, o Perito Ponto Criminal, que tem um monte de seguidor aí, entende bastante da área, ele fala, já teve situação que eu tive que voltar porque um colega meu esqueceu a lanterna, já tinha outra família morando lá. Então, assim, o negócio muda muito em questão de 1 hora. Limpa o sangue ali, já mora outra família, tudo bem. Tudo muda. Se tu perdeu algum detalhe, perdeu. É diferente da pós-mortem forense, no caso da perícia digital, tu recebe ali no teu escritório, ali na tua salinha, tu protege contra a escrita, tu duplica, analisa. Putz, fiz coisa errada. Tudo bem, tá ali do teu lado, faz de novo. Agora, a cena de crime é uma vez só. A live forensics também. Se a pessoa não está treinada para aquilo, ela pode fazer alguma coisa errada e pode danificar a prova. Tá? Então tem que ter todo um cuidado, um treinamento, uma experiência para fazer direito. É um procedimento delicado, tem que estar seguro para fazer, né? Porque se perder ali, já foi, não tem mais jeito. Não dá, você não tem como recuperar. Imagina um criminoso lá, digital,
que ele está monitorando remotamente, aí tu vai ali fazer uma live. Vai ficar 1 hora ali coletando coisas. E ele está acessando remotamente, aplica um IP lá numa partição, acabou com tudo. Nada. E aí tu nem viu isso, não desconectou, não tirou as conexões. A primeira coisa, utiliza alguma ferramenta para coletar todas as conexões ativas. Grava isso no arquivo. Desconecta tudo. E aí começa a fazer outras coisas. É bom ter um roteiro já pronto. E se nunca fez isso, monta um roteiro teórico, tá? Pega em livro, RFC, enfim, tem um monte de documentação que pode buscar aí e monta o roteiro, para não chegar lá e ficar pensando assim, enquanto tu pensa, alguém acessa e destrói tudo. Você acha que falta para a forense, para a perícia digital em termos gerais, algum evento desafio, por exemplo, dos peritos todos desafiados a achar um artefato num determinado limite de tempo e a fazer aquele tipo de competição? Ou você acha que isso não precisa? Os eventos literários são melhores? Como é que você acha que está a forense digital no Brasil em termos de evento hoje? Tá. Assim, a questão de seminários, palestras, tá razoável, tá? Tem ali, a cada 2 anos tem um seminário de informática forense, promovido pela Associação Brasileira de Criminalística. E agora com a pandemia deu uma trocada, né? A gente está no ano par. Esse ano seria seminário, ficou para o ano que vem. E ano que vem seria o congresso, que daí abrange todas as áreas, vai ficar para o ano seguinte. Mas é sempre o ano par é um e ano ímpar é outro, da Associação Brasileira de Criminalística. Depois a Polícia Federal tem um evento lá do Interforensics também, Que é muito bom. tá bem servido. Agora, esse evento, esse desafio, eu sinto falta. E não sei se tu leu a minha mente, porque parece que tem algo previsto aí, tá? Era para ser meio que surpresa, mas então, vamos ver, o seminário do ano que vem talvez tenha algo desse sentido, tá? Eu não acredito! Rafael Velasquez não pode falar nada porque eu já pedi um patrocínio para ele aí também, tá? Pode ser que tenha alguma coisinha interessante aí. Era para acontecer em novembro desse ano em Maceió, nada mal. Tem bom para esticar o fim de semana e vai ficar para o ano que vem, mas pode ser que tenha alguma coisa aí, tá? Ouvi falar, tá? Bom, então eu já posso considerar que o Forsyth está dando em primeira mão a notícia de que você tem planos para um evento desafio. Posso dizer assim? Pode dizer que há essa possibilidade. Agora eu estou dando de repórter, enxerida, para querer furo de reportagem. Peraí que eu vou falar com o meu advogado. Peraí. Eu quero ir, hein? Já tô avisando. Avisa antes que é pra gente poder viajar. Porque porque a gente tá em São Paulo, se tiver que viajar, já me programam, ok? Não vai esquecer. Se eu não me engano, é de terça a sexta ou de quarta a sexta. Aí já estica para voltar no domingo. Isso. Maceió não é um lugar bom para esticar um pouquinho. Já dá o final de semana, já fica por lá. Claro. Legal, bacana isso. Eu estava fazendo umas anotações aqui. A nossa base literária de hoje foi seu livro, que eu vou mostrar de novo para quem não viu quando a gente começou a live. Esse aqui é o livro Perícia Digital, da investigação, a análise forense, do autor Evandro Dalla Vecchia. E ele está planejando aí, já vou até dar um spoiler de uma nova edição, mas enquanto isso não acontece, você pode entrar em contato com ele pelo perfil do Instagram, Evandro? É melhor? Pode ser, pelo Instagram mesmo. E aí você pode entrar em contato com ele pelo perfil do Insta para você pedir o seu exemplar. Já vai vir autografado? É isso? Depois que juntar junto uma grande... Eu liquidei os que eu tinha agora, tá? Eu tinha aqui alguns, aí eu falei aí, anunciei no Instagram. Tá. E aí, na verdade, mais gente depositou do que eu tinha. Às pressas, pedi para a editora uma caixa de livros, aí veio, a transportadora chegou hoje, e amanhã eu vou disparar pelos correios já autografado. Vou passar a noite ali autografando. Mas assim, se tiver uma quantidade de 5, 7, 10 interessados, eu peço outra caixa. Porque o que mata é o frete. Tá? E a quantidade de páginas, deu 400, até uma piada pronta, 404 páginas, né? Foi de propósito? Não foi. Esse dia eu anunciei, aí o colega falou, tu tinha que colocar 403 páginas. A 404 é a not found, né?
Ah, E aí eu digo, pô, aí é uma calha. Mas foi sem querer, 404 páginas, então ele saiu um livro um pouco mais caro, o material eles capricharam em relação à primeira edição também. uhum. E aí se colocar mais frete em cima, aí o negócio vai embora. Então eu Tá peço pela ótimo. transportadora, sai bem mais em conta, e depois pelo correio, a parte do correio é brinde, eu mando por minha conta. Tá ótimo. Bom, era isso que eu queria divulgar teu livro porque eu acho ele fantástico. Ele realmente me surpreendeu, estou sendo muito sincera com você. Quando eu fui comprar e eu vi, eu folheei, e quando eu comecei a folhear e vi o conteúdo da explicação do livro para os procedimentos, eu fechei o livro na hora e falei, eu vou levar esse aqui. E eu nem me lembro quanto foi que eu paguei ele, mas deu uma diferença dos últimos que eu tinha lido para ele muito grande. E nós temos bons autores, tem policiais federais que escreveram recentemente uma obra também, que agora não me lembro o nome, mas Tratado de computação forense. isso, o Tratado de Computação Forense, que é muito boa obra, também dá para a gente indicar. E o mais importante é a gente valorizar o escritor. Bom, eu acho que a gente tem ainda uns 4 minutos aqui. Eu queria te fazer umas perguntas de curiosidade, eu posso? Vamos? Você é parente do Carmo Dalla Vecchia? Olha, eu até queria pedir um empréstimo para ele, mas o cara não me atende. Eu acho que não é parente, deve ser de 10º grau, primo de 10º grau. Tá bom. Eu achei que fosse. Já ia até falar, tem jeito de um autógrafo aí? Não, mas tudo bem, deixa pra lá. Talvez esteja bem distante, porque ele é de Santa Maria, tá? E a gente Tá. estudou toda a árvore genealógica da família Dalla Vecchia, que veio da Itália e tudo. E aí eles separaram Santa Catarina e mais a região de Santa Maria por ali. A minha família é de Santa Maria, mas em algum momento eles se encontravam lá em cima na árvore. Mas aí se separaram aqui, eu não sei que pé anda isso. Entendi. Outra coisa que eu queria te perguntar. Se você tivesse uma máquina do tempo hoje e pudesse voltar para um local de crime que aconteceu há muito tempo atrás, qual local você gostaria de fazer, na qualidade de perito de local? Eu diria mais uma perícia de informática. Eu gostaria de fazer aquela do Juan Abadia. Porque ele esteganografava com a Hello Kitty lá, aquelas ordens para matar as pessoas, movimentar droga. Eu queria estar lá, ver a cara lá, a Polícia Federal junto com o departamento lá americano de drogas, né, o DEA, que eles trabalharam um tempo em conjunto, é o que a gente lê, né? Então eu Uhum. queria um dia encontrar os peritos que fizeram isso para bater um papo. Deve ter sido bacana isso aí. Deve ter sido desafiador, né? Porque é muito volume de dado e com esteganografia, para quem não sabe, é um disfarce dos arquivos, né? É uma técnica muito arrojada antiforense. Então, e você fala disso no seu livro. Então, se você quiser saber mais sobre esteganografia, vai lá. O que mais? Deixa eu perguntar aqui. Na sua opinião, é uma tecnologia que fez o mundo melhor, que mudou a história do mundo? O smartphone. Acho que o Foi. smartphone aí. Hoje tem até os velhinhos utilizando. A minha avó, agora com esse Covid lá, eu fiz uma vaquinha com os netos para comprar um tablet para ela, para usar o WhatsApp aí, tem 91 anos, que ela quer um abraço, mas não dá para dar abraço, aí a gente vai só conversa aqui no WhatsApp e ela vai dar jeito, só puxa o dedão ali para atender e pronto. Evandro, eu quero te agradecer pelo convite você ter aceito. Quero dizer que eu te admiro muito como escritor, como perito. E que eu sou muito agradecida, muito honrada de ter falado com você, de ter te conhecido. E eu desejo que você tenha muito sucesso e que você escreva muito mais, porque fez diferença. Seu livro fez diferença para quem gosta de perícia, para quem trabalha com isso. Então, a gente tem aí um último minuto, queria que você aproveitasse para se despedir. E, de preferência, a gente já deixar mais ou menos aqui uma live reagendada, né? Meio que pré-marcada, para a gente falar de repente, assuntos que você gostaria de explicar. Aí você escolhe tudo, porque hoje eu escolhi, viu, gente? Hoje perguntei tudo que eu quis. Eu que agradeço o convite, tá? É sempre bom falar daquilo que a gente gosta de fazer, de uma maneira assim mais simples, não tem que complicar, falar difícil. E tem muitas coisas em mente para escrever, mas falta tempo. Mas eu quero escrever umas coisas bacanas mais para frente aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço. A gente tem 5 segundos. Então, todos vocês, para quem quiser, o livro.